As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Era uma roda de amigos de infância. Quase 20 anos sem nos vermos, ou perto disso. A vida seguiu para todos. Cada um foi para um lado, casou, teve filhos e etc. Coisas da vida. E em um determinado momento de conversa vai e conversa vem, lembramos do nosso amigo Marlon. Ele era o caçula da turma e a gente aprontava todas com ele. Lembramos de uma história muito peculiar e sombria ao mesmo tempo. Vou contar a nossa relação com Marlon e chegaremos nessa parte da história. Por ele ser o menor, o mais novo, ele nunca quis fazer parte do seu ciclo de amizade. Ele gostava de ficar com a gente. E como em todo grupo existe um mais fraco, podemos dizer assim, a gente nomeou Marlon o nosso café com leite. Antes de prosseguir esse lado, um dos amigos puxou uma oração em homenagem a ele. Que Deus o tenha. O Marlon era uma figura muito peculiar. E as crianças, vocês sabem, não têm muita noção. Por vezes, elas são muito maldosas. Nós não éramos diferentes. Uma vez vimos duas freiras do outro lado da rua. Falamos assim para o Marlon. Chega perto delas, Marlon, e abaixa as calças. Elas vão te dar um lugar no céu. E não é que ele acreditou? Foi lá e pimba! Abaixou as calças. As freiras fizeram o sinal da cruz e chamaram ele de malcriado. Ele estava se divertindo, achando que agora estava salvo. Voltou todo orgulhoso para o nosso lado. Demoramos um pouco a perceber, mas ele tinha um certo problema mental. Nunca comentamos muito sobre o assunto, nem perguntamos à sua mãe. Tem certas coisas que era melhor evitar. Ficaria chato se perguntássemos. Mas comentávamos isso entre nós. Ele gostava muito de brinquedos e videogame. Uma vez ele nos chamou para sua casa. Nossa primeira vez lá. Queria que a gente jogasse um campeonato de futebol. Todo mundo na rua era viciado naquele jogo. Cada um tinha uma seleção favorita e um jogador preferido. Por incrível que pareça, eu jogava com uma seleção que não era das melhores. Mas me sentia muito bem com seu esquema tático. Eu jogava com a Escócia. Mas não foi isso o que chamou a atenção. Pedrão, um dos nossos amigos, viu um urso meio surrado e feio quando passou no quarto da irmã de Marlon. Estava em uma prateleira. Quando comentou com o menino, ele deu um pulo. Disse que aquele urso era esquisito e que ele o odiava. Pedrão, então, não perdeu tempo. Foi logo associando o urso ao brinquedo assassino que estava em cartaz no cinema. Um boneco com cabelos ruivos que segurava uma faca e que matava todo mundo. Virou costume irmos na casa do Marlon jogar videogame. Sua mãe fazia um misto quente maravilhoso. Era o ponto alto daquela visita. Mas a gente aproveitava também para importunar um pouco o pobre Marlon. Pedrão uma vez pediu que o Marlon esperasse do lado de fora. Como ele disse que a casa estaria vazia, Pedrão entrou na frente. Pegou uma faca enorme de cortar carne na cozinha e colocou na mão do urso. E o deixou no meio da sala. Quando o Marlon entrou e viu aquilo, deu um pulo de quase 2 metros. Seguramos ele para não correr. Nós dissemos para ele que iríamos resolver aquele problema. A todo instante Marlon gritava: "O urso é mau! O urso é mau! Ele vai matar a gente! Ele vai matar a gente!" Daí, eu tive uma ideia genial e criminosa ao mesmo tempo. Falei com Marlon que o urso morreria se ele jogasse perfume nele. O menino acreditou. Correu até o quarto da mãe. Pegou um frasco de perfume, tirou a tampa e despejou tudo em cima do urso.
e ficou encharcado de perfume, exalando um cheiro bastante forte. Depois jogamos o urso de volta para o quarto da irmã. Imagina a mãe dele chegando em casa, sentindo aquele cheiro forte no urso, vendo o vidro do perfume caído no chão. A bronca que o menino levaria seria grande, e deve ter sido. Ficamos uma semana sem ver o Marlon. Quando ele reapareceu, disse que estava de castigo, mas que não se arrependia do que tinha feito. Se fosse para acabar com a vida daquele urso, ele faria outras vezes. Não lembro qual dos nossos amigos viu na televisão que estava rolando uma investigação sobre uma empresa que estava colocando um punhal de plástico dentro de um boneco famoso que era vendido. Esse punhal fazia parte de um pacto com o diabo. Não era de estranhar a empresa, que da noite para o dia ficou famosa, vendendo muitas milhares de unidades desse boneco. Pedrão logo imaginou colocar um punhal dentro do urso e mostrar para o Marlon. Quando a gente contou essa história do boneco para o Marlon, ele disse que com certeza o urso deveria ter o punhal. Ele era malvado e esse punhal precisava ser retirado. Pedimos que Marlon esperasse do lado de fora. Pegamos o urso, abrimos no pescoço e colocamos ali um palito de plástico. Íamos dizer que era o punhal. Assustar mais uma vez o pobre garoto. Mas acredito que depois de hoje esgotaríamos a cota do urso malvado. Teríamos que pensar em outra coisa. Assim que a gente prendeu o punhal entre as entranhas do urso, segurando a cabeça com o resto do corpo, eu percebi que de alguma maneira o urso se mexeu. Um dos nossos amigos deu um grito meio assustado, e o Marlon ficou batendo na porta, gritando, pedindo que a gente abrisse. O urso se debateu na minha mão. Jogando ele no chão, ele quis correr na direção da porta. Pedrão segurou ele com força, dizendo que a gente precisava arrancar o punhal. Mas quando ele fez isso, nada aconteceu. Nessa hora, alguém abriu a porta e Marlon entrou munido de 2 frascos de perfume. Ele ainda pensava que aquilo poderia matar o urso. Jogou o perfume com toda a vontade em cima dele. Eu fui sagaz nessa hora e pensei: o perfume não vai matar o urso, mas o fogo... Então corri até a cozinha e peguei um fósforo. Pedi que Pedrão jogasse o urso em um canto. Ele fez isso. Nessa hora, taquei o fósforo em cima. O urso lambeu em chamas e virou pó, mas ele morreu se debatendo. Eu não sabia se sentia pena ou medo. A coisa era surreal demais para se pensar muito. Anos mais tarde, antes desse nosso encontro, eu recebi a notícia que o Marlon havia falecido. Um problema no pulmão que os médicos não conseguiram curar. Me arrependo um pouco das brincadeiras que fizemos com ele. Mas talvez as nossas vidas tivessem sido um pouco sem graça sem aquilo. O urso foi um delírio coletivo ou realmente teria acontecido? Agora, muitos anos depois, não sei bem dizer. Crianças têm uma imaginação muito fértil. Desde criança, Wesley Bibiu buscava fama. Cantando em semáforos, ele tentava completar a renda da sua casa. Seu pai vivia gastando dinheiro com bebidas, chegando do trabalho todos os dias bêbado. Ele e o irmão eram negligenciados e muitas das vezes passavam fome. Mas a fama nunca veio. Depois que cresceu um pouco mais, ele foi morar sozinho. Cantava em boates, bares, mas sempre em shows secundários e ganhando uma miséria. Ele queria mais.
Sabia que tinha talento. Precisava apenas de um pouco de sorte e um empurrão. Algo que valesse a pena fazer para alcançar o sucesso e o dinheiro. Um dia, saindo de uma boate depois de um show de pouco mais de 20 minutos, frustrado e se lamentando da má sorte, um homem esquisito o abordou. Ei, psiu. Eu vi que você tem um talento incomum, muito promissor. Mas acho que você precisa de uma pequena ajudinha. Se é que você me entende. O homem, a todo momento, se escondia na sombra de uma árvore, dando um ar místico à aparição. Wesley ficou curioso e passou a ouvir o que o homem tinha a dizer. Ninguém até hoje o havia elogiado desse jeito. Curioso, o homem então contou sobre um feiticeiro que ele conhecia, o chamado Feiticeiro dos Artistas. E o homem ainda falou alguns nomes bem famosos que haviam se consultado com ele. Pessoas simples, que não eram conhecidas, e em pouco tempo foram alçadas à fama. Bastava seguir algumas instruções. Wesley ficou animado e pegou o endereço desse feiticeiro com ele. Com pouca instrução na infância, Wesley não sabia que esse tipo de pacto era um caminho sem volta e que poderia trazer transtornos à sua vida de uma maneira bem maquiavélica. No dia seguinte, ele foi lá se consultar com o feiticeiro, que apenas pediu que ele assinasse um contrato de confidencialidade. Ele apenas precisava seguir todas as orientações à risca, sem errar. O sucesso era garantido. Então, no mesmo dia, Wesley começou os preparativos do que o feiticeiro tinha mandado. Wesley precisava enterrar o ovo esquisito recebido em um lugar que ninguém mexeria e voltar 40 dias depois. E o homem fez isso. Após exatos 40 dias, foi lá e retirou o ovo. Estava com um par de velas como recomendado e repetiu as palavras que tinha ensaiado tanto. Um demônio rasgou a casca do ovo e se secou, saindo uma fumaça que Wesley inalou, com todos os pelos do seu nariz queimando e tentando segurar o vômito, pois o cheiro era muito forte e desagradável. Agora, era só colocar o demônio seco em uma garrafa de vidro e aguardar em algum lugar seguro, longe da vista das pessoas. Ninguém poderia tocar o demônio, ou as consequências seriam desastrosas. Após esse breve período, o sucesso começou a bater na porta de Wesley. Ele ganhou um grande contrato com uma gravadora a nível nacional, e os seus shows deixaram de ser secundários para ganhar status de show principal, lotando as boates, e as suas músicas não saíam das rádios. Ele começou a se apresentar em programas de televisão e já flertava com a carreira internacional. Expandir os negócios. Nesse meio tempo, ele conheceu o amor da sua vida e logo se casaram. Sem muita demora, a sua esposa engravidou e tiveram uma linda filha, que chegou a sair em várias capas de revista. O homem era muito sucesso. Tudo que ele tocava virava ouro. Ele mandou construir a mansão dos sonhos, parecendo mais um palácio de rei. A sua vida era feliz, e ele era grato ao pacto que havia feito alguns anos antes. Mas algo encucava ele. Por que era tão fácil assim? Se era tão fácil,
porque as outras pessoas não faziam e ficavam famosas também. Mas ele logo deixava essa ideia de lado. Era melhor não pensar muito. Ele comprou um ônibus para ele e a banda que o acompanhava. A próxima turnê prometia bastante. Era show toda noite pelas cidades do país. Wesley não conseguiria dar muita atenção à sua família nesse período, mas havia prometido à sua esposa que descansaria com o término da turnê. Mas em uma noite, enquanto ele estava indo em direção a outra cidade, Wesley caiu em um sono profundo e começou a ter um pesadelo terrível. Primeiro sonhou que sua filha estava mexendo nas suas coisas, nas caixas que ele tinha colocado dentro do seu armário. A menina de nome Valentina tinha completado 5 anos há pouco tempo. Ela mexia nas caixas. Uma fumaça horrível a envolvia. Wesley viu que ela achou a caixa com a garrafa do demônio. Ela abriu a tampa. Um odor terrível tomou conta da sua mansão. Sua esposa estava cozinhando na parte de baixo e chamou a menina para perto. O sonho de Wesley cortou para uma parede enorme de chamas. Depois, focou bem à frente da sua casa. Ele começou a ouvir gritos terríveis. Ele viu a sua esposa e sua filha gritando por ajuda, pedindo desesperadamente por ajuda, enquanto as chamas e a fumaça as engoliam. Wesley acordou sobressaltado e desesperado, louco de angústia. Pegou seu telefone e tentou ligar para casa. Ninguém atendeu. Ele entrou em uma agonia profunda. Seu coração estava quase pulando para fora do peito. Mandou que o motorista do ônibus mudasse a direção e fosse para sua casa. Ele estranhou esse pedido, mas obedeceu. Wesley Bibiu, o artista. Ele era o chefe. Assim que chegou na rua da sua casa, ele viu uma coluna de fumaça no céu e a polícia isolando a área. Sua mansão estava sendo consumida pelas chamas. Desceu do ônibus e um policial veio na sua direção. Ele tentou correr para a mansão, mas foi impedido. Pouco depois, ele foi informado que sua esposa e filha haviam morrido. O homem, que antes estava muito feliz com a sua turnê, com a sua família, com a sua fama, hoje estava pagando um preço muito alto. A fama ele ainda vai continuar tendo até o dia em que morrer. Mas o sorriso, esse sim sumiu do seu rosto. Nunca mais vai ser visto. Wesley Bibiu ainda teria mais algumas décadas de fama e dinheiro, mas vai ter que enfrentar uma eternidade de sofrimento.